E aí, pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Tudo certo aqui comigo? Adailton que vos fala. Bem-vindos ao Bíblia e ponto final. Essa é a sequência do vídeo ali, né? O meu dispositivo ele tem uma memória de armazenamento ali pouca e tal, mas eu não vou trocar não. Nós temos eu praticamente, particularmente, por assim dizer, eu tenho uma visão de mundo completamente diferente das pessoas. Por exemplo, quase tudo que eu faço é com o que eu tenho. Beleza? Se eu vou cortar um pedaço de madeira e eu não tenho uma motosserra, eu corto com a lixadeira, com um serrote. Eu não fico inventando muita moda, sabe? Aí eu ouço pessoas falando, não vou fazer um trabalho porque eu não tenho um celular tal, tal. Eu falei, cara, nada a ver. Eu trabalho com o que tenho. Então, meu aparelho, ele tem uma memória curta, aí eu cortei o vídeo lá, beleza? Deixei um pensamento. E vamos dar sequência aqui, tá? Eu coloquei o título lá, fiz rapidão, coloquei o título lá. É, é terrível, cara. Frio, quente ou vômito. Beleza? Esse é o título. E eu tô lendo para vocês aqui, vou puxar na memória o final do outro vídeo. Terminou aqui com o Apocalipse 3. Apocalipse 3, a partir do verso 14, diz assim: E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aí fiz a explanação desses versículos. Então, estudar a palavra de Deus é o que ele te fala, você repete. Você não inventa moda. Ele está dizendo claramente aqui, nesse versículo aqui de Apocalipse 13, 14, quem é que está escrevendo isso aqui. Não resta a menor sombra de dúvida. E ponto final. Eu aceitar, eu começo a compreender melhor essa luz do céu. Se eu não aceitar esse descrito aqui como sendo o próprio Cristo, se eu não aceitar isso, não adianta, cara. Eu tenho que aceitar que Cristo, Ele é meu Salvador. Ele é a fonte de toda sabedoria. Eu tenho que aceitar isso. Quando eu aceito, ele vai falar para você, ó, mas o Filho do Homem não tem nem onde recostar a cabeça. O que você vai fazer? Ou senão, quando você aceita ele vai falar assim, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e me siga. E quando você aceita, você é colocado em cash. Você joga a rede de um lado, sendo pescador, ganhava sua vida com pesca. Você joga a rede de um lado, não pegar, não joga do outro, jogou do outro lado. Pegou muito peixe. Você sendo um pescador, você venderia esse peixe, compraria novas redes, contrataria novos funcionários, compraria novos barcos. Não, você larga tudo e segue. Por isso que você não aceita. É por isso que a galera não aceita Cristo da palavra, o Cristo aqui da Bíblia. Porque você é colocado em xeque. Eu sou colocado em xeque. Eu morro de vergonha. Eu morro de vergonha fazer o Bíblia ponto final. Porque eu sei que eu não sou um cristão. Se você me vê na rua, olha o jeito que eu tô falando. Olha a maneira que eu falo. Você acha que eu posso falar que eu sou um cristão? Pensa bem, mas eu sou um discípulo. Um discípulo que aprendeu. É o ir de fazer discípulos. Eu estou indo e falando e ensinando todas as coisas que vos tenho dito. E eu estou repassando, porque esse é o meu dom, aquilo que ele pediu para eu fazer. Exatamente o que está escrito, sem tirar nem pôr. Fechou? É isso. Apocalipse 3:15. Eu sei as tuas obras, que nem és frios nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Cara, aqui é o seguinte, tudo que se diz respeito ao Apocalipse aqui é espiritual, cara. É espiritual. Aí, se você não entende o que é o mundo espiritual, você tem que começar a buscar isso aqui é espiritual, é a dimensão espiritual. Eu sempre coloco dessa forma para as pessoas que não entendem muito. É dimensão, porque nossa mente está mais acostumada com a vibe da dimensão. Então pega essa ideia, é dimensão. Então nós estamos na dimensão física, ó, tá? Eu toco e eu vejo. Dimensão física, tá certo? Aqui é a dimensão espiritual, cara. Tudo relacionado a Deus, aos anjos, aos demônios, é a dimensão espiritual. Aonde é isso? É aqui, cara. Só que o meu olho não vê, porque Deus não permite que eu veja. A gente mora na mesma sequência em mundos opostos. É a vibe do Éden. Não vou afirmar nada, mas veja bem, o Éden estava na terra. Quando os Adão e Eva foram expulsos do Éden, o Senhor colocou anjos com espadas ali, e aí cadê o Éden, cara? É quase uma. É para você entender melhor o que é a dimensão espiritual.
que existe, você não dá a mínima, porque existem anjos e demônios trabalhando o tempo todo. Anjos tentando te ajudar, amando de Deus, e os demônios querendo te zoar. Isso é fato. Mas para você entender o que é uma dimensão espiritual, se você já assistiu o Pantera Negra lá aquele filme o Pantera, o super-herói lá, aonde ele mora, descreve bem o que é uma dimensão espiritual. E está ali, mas ninguém vê. Ele mora lá, esqueci o nome, cara. Que tem um domo, e aí eles ficam invisíveis na parada toda. Sei lá, é aquilo, cara. Tá bom? E ele está dizendo aqui que conhece as nossas obras, que a gente não, que você não é nem frio nem quente. Cara, e agora? Porque eu falei que eu sou um cristão, não falei no outro vídeo? No vídeo anterior lá, o que é ser um cristão? Agora, ele tá falando assim, e que ele conhece as minhas obras. E quando ele fala, conhece as tuas obras, aí tem um cara aqui que comete um erro, os líderes religiosos, cometem erros terríveis, é dizer que essa história aqui de Laodiceia, ela só serve pro povo lá da época da Ásia Menor, cara. Nossa, cara, isso aqui é temporal. Senão não teria a menor necessidade de escrever o Apocalipse, assim como não teria a menor necessidade de escrever o Salmo 119, o maior de todos, que só fala sobre a lei de Deus, e hoje colocaram na tua mente que a lei de Deus foi abolida na cruz. Então pega o Salmo 119 da tua Bíblia e rasga e joga fora. Você não acredita mais na palavra de Deus, só acredita na palavra do homem, o líder religioso, o líder espiritual que você escolheu para ser seu líder. Beleza? Então, aqui ele está falando, conheço as tuas obras. E quando ele fala conheço as tuas obras, está falando para mim, Adailton, eu sei, eu vou falar, ó, você tem que entender um negócio. Deus vai falar uma linguagem que você conhece. Tá vendo o jeito que eu falo? A maneira que eu me expresso? Sabe como que Deus vai falar comigo? Ele vai falar, eu sei que para você é um absurdo, cara, por isso que você não ouve a voz de Deus. Mas olha, ele vai falar comigo um jeito que eu entendo. É assim, ó, ele vai falar desse jeito assim comigo. O Adailton, ele falou comigo desse jeito quando ele pediu para eu parar de beber. Você já tem um testemunho nos vídeos atrás, lá no início. Ele vai falar assim, o Adailton, o Nó, meu apelido é Nó. Falou, Nó, é o seguinte, ó, você tá falando que você é cristão aí e tal, mas, meu, você vai na igreja, você presta o culto lá, tal, vai na missa, tal, mas aí você chega em casa, se estoura na carne de porco, no churrasco, na cerveja, cara. Você não está sabendo que é necessário um período de descanso para o estômago, para ele fazer a digestão? E toda vez que você come, metade do seu sangue, do corpo, metade, 50% do seu sangue vai para o estômago para ajudar na digestão. É por isso que você fica molão. Quando você fica molão, cara, não tem como acessar a sua mente, porque eu quero falar com você através da sua mente. Esse é um cara quente. Ele ouve essa voz. Ele ouve essa voz, mas para ser quente pra caramba, ele tem que ouvir e obedecer. Aí ele falou: opa, deixa eu diminuir o churrascão, vou tentar diminuir a cerveja, não, sabe? Essa consciência de que ele tem que melhorar diante de Deus. Beleza. Esse é o cara que eu vou falar pra você. Tá de boa, tem uma galera que nem ouve mais. Quente ou frio? Depois que você aqui, cara, você aqui tá na vibe do morno, mas você tá ouvindo. Você tá ligado que você ainda vai na igreja aqui? Você viu que você vai na igreja? Você vai no culto, vai na missa e tal, e você fala que é um cristão tal, mas você ainda toma aquela cerveja, fuma, e você ainda faz, tá ligado? Tá falando comigo, cara. É comigo, porque eu sei os meus defeitos. E ele tá falando aqui no 15, eu conheço as tuas obras. Essa é a leitura do estudo da palavra. É Deus conversando comigo. É temporal. Eu tô falando isso para vocês e ele tá falando na minha mente assim, ó. Adailton, ó, você sabe que você precisa melhorar naquilo. É o tempo todo, cara. Glória a Deus que seja assim. Então, frio é um cara que, meu, ele só fala que acredita em Deus, mas ele faz tudo contrário à vontade de Deus. Esse é o frio. O morno é aquele cara que acredita em Deus, mas ele tá lá no copão e daqui a pouco ele tá no culto. Ah, ele tá na rave e daqui a pouco ele tá na missa. Ah, ele acha que pode dançar ali, beleza? É aquele cara que ele determina um Deus em um local específico para esse Deus, que é aqui do lado, e depois ele determina um período dele. Então, num período ele vai para cá. É a mesma coisa do carnaval. Sabe aquela coisa do carnaval? Onde, carnaval, meu, na boa, é uma cultura, mas aí o cara vai no carnaval, nas festas, bebe e tal, a mulherada se fica pelada, não se respeitam, e os caras viram uma bagunça toda tal, beleza. Ah, vou no carnaval. E no dia seguinte eu vou lá na igreja, cara. Esse é o morno. O quente, cara, é o cara que já tomou posição. É o cara que vai ali e tal,
Cada um no seu dom, ele se posiciona e ele fala de Deus, ele fala da palavra, ele testemunha, mesmo que as pessoas não gostem, porque na verdade, o cara que for falar de Deus mesmo, ninguém vai gostar dele. Ó, se você for puxar pela memória, ninguém gostou dos profetas, ninguém gostou de Cristo, ninguém gostou dos apóstolos. João mesmo aqui que escreve Apocalipse está preso na ilha de Patmos porque ele falava só da palavra de Deus. Quem fala da palavra de Deus é uma pessoa escartada. Cristo falava lá no Evangelho de João que nem os próprios da família dele acreditavam nas coisas que ele dizia, cara. Então, beleza? Então ele me conhece e ele te conhece. Então é atemporal essa parada aqui. Vou continuar porque o estudo é maravilhoso. Mas é pouco tempo, a gente tem que aproveitar o tempo que temos aqui. Beleza? Então ele sabe o que você está fazendo, ele sabe o que eu estou dizendo aqui. O que é você nessa história? Quente, frio ou vômito? Eu vou dar um salto mortal aqui para não ficar longo. Porque acho que acredito que o recado já tenha sido dado. Eu vou pular aqui para uma explicação que eu peguei no Pai dos Burros. Eu já comentei isso aqui outra vez, que é no dicionário. E eu gosto de pesquisar o dicionário. Aí, como o texto aqui de Apocalipse 3, 14 está falando assim, antes fosse frio ou quente, mas como é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, eu vou dizer para você uma analogia. É isso que estuda a Bíblia, mas vamos nessa aqui, ó. Eu peguei no dicionário o que significa, o que é um vômito. Mas vai falar de vômito. Deus está falando de vômito, cara. Eu vou falar de vômito. Olha o que é um vômito. É uma expulsão voluntária do conteúdo do estômago pela boca. É um mecanismo natural do corpo para se livrar de substâncias nocivas e irritantes que podem estar causando desconforto e perigo. O vômito pode ser ocasionado por uma intoxicação, uma infecção, doença, efeitos colaterais e estresse e ansiedade. Aí o texto fala assim, como Deus está falando para mim, eu conheço você. Você está falando que é um cristão de acordo com o estudo anterior, o que é ser um cristão, você já se qualifica como um cristão. Você diz que eu sou um cristão. Minha mulher pega mal que eu faço isso, mas é para você entender o perigo. Beleza, aí ele está falando assim, mas como você é morno e eu conheço as tuas obras, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E eu fiz a descrição do que é um vômito. E eu vou ler de novo para você o que é um vômito. É a expulsão involuntária do conteúdo do estômago pela boca. É um mecanismo natural do corpo para se livrar de substâncias nocivas e irritantes que podem estar causando desconforto e perigo. Então, vamos imaginar Deus aqui sendo uma estrutura, um homem. Tá certo? O quente é o que está na mente de Deus ali, tal. O frio é o que está mesmo já... Sabe? E outra coisa em relação ao quente e o frio. O quente, o Senhor sempre pode melhorá-lo. O frio, o Senhor vai para resgatá-lo. Essa é a parada. Então, se você está quente, na palavra, estuda a palavra, você ora, você mudou seu comportamento, deixou de comer muito, está começando a deixar de beber, está mudando sua qualidade de vida, seu raciocínio, você está entendendo melhor as coisas e tal, ele vai te melhorando. Se você é frio, ele vai te buscar, ele vai fazer de tudo para te buscar. Mas quando você é morno, você chega num nível que você acha que já sabe e fica nessa parada aqui. Aí ele fala assim, nesses casos, é como se você fosse dentro dele algo que está fazendo mal. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você diz assim, eu sou um cristão. E isso na mente de Deus, no ser de Deus infinito, puro, sem pecado, constrange e faz mal. Cada vez que eu digo eu sou um cristão e ajo como uma pessoa do mundo, que bebo, que fumo, que como que nem um doido, eu começo a fazer mal. Existe um jeito certo de fazer as coisas para Deus. E o jeito certo, ele descreve aqui, ó. Ele descreve aqui. Ele descreve em Efésios 6, que é para a pessoa ter a armadura de Deus. Ele descreve em Gálatas 5, 22, 23, que ele fala que o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, 23, são qualidade de pessoas que se assemelham a Cristo, para aí serem chamadas de cristãs e não dizerem que são cristãs. Porque se você diz que é cristão, você tem que ser parecido com Cristo, andar como Cristo, ser a semelhança de Cristo, ou no mínimo, ser como eu, um discípulo. Aprender todos os dias e tentar imitá-lo, para que um dia, pela graça de Deus, alguém possa olhar para mim e falar assim, nossa, você
parece... Você é cristão? Nossa, que honra, cara. Mas não pela aparência. Porque pela minha aparência, ou você acha que a minha aparência vai mudar meu jeito? Não, eu vou ser, se eu continuar quente, porque eu sou um cara fervoroso, eu vou bato de frente contra geral, para defender isso aqui, ó, a palavra. Ele vai me habilitar, mas ele vai usar a minha estrutura, a minha maneira de falar para a obra dele. Ele usou Paulo do jeito que era para a obra dele. Paulo não mudou, continuou sendo a pessoa para a obra. Você nasceu para um propósito e ele vai te usar no propósito. Se você é quente, ele vai te usar. Como ele me usa, eu glorifico a Deus, eu me deixo usar. Se você é frio, se eu fosse um cara frio, ele ia fazer de tudo para me buscar. Agora, como você acha que é, você vai lá, vem cá, fica nessa onda. Ah, porque a lei de Deus foi abolida. Ah, agora que eu tenho que guardar o domingo. Ah, porque o Papa falou. Ah, porque o pastor falou. Ah, porque a Igreja Católica falou. Ah, porque eu perguntei para uma senhora, estava trabalhando para ela e perguntei assim para ela. Eu perguntei assim, eu vou falar. Eu falei assim, a senhora tem uma fé? Aí ela pegou assim, na minha fé eu sou católica. Na minha mente veio, eu fui covarde, eu confesso, eu não vou mais fazer isso. Eu ia perguntar para ela por quê que a senhora é católica? Por quê? Porque existe um porquê das coisas. Cristo fala que as pessoas são hoje devotas a Ele pela tradição dos homens. E, na verdade, os primeiros apóstolos ensinaram aquilo que Cristo ensinou para eles, os apóstolos. Agora, se você imaginar hoje os apóstolos ensinando o que Cristo havia... Imagina aqui os apóstolos, 12 apóstolos, ensinando para nós hoje aqui do Canaã, de São José dos Campos, do Brasil, ensinando aquelas verdades que Cristo ensinou para eles. É parecida, gente, com as verdades que são ensinadas nas igrejas hoje em dia, gente. É sério. A humilhação que é, cara, você lê Atos dos Apóstolos e ver que essa geração religiosa não tem nada a ver, cara, com o que Cristo ensinou para os apóstolos. É só você olha para você ver, cara. Se você conhece o mínimo, a vida o que os apóstolos ensinaram foi o que Cristo ensinou para eles e o que Cristo recebeu do Pai passou. Agora, quando você vai na sua igreja, o seu culto religioso, é isso que os apóstolos ensinariam? Aquela é a igreja verdadeira, porque ensinava a verdade, cara. E a verdade é a palavra. No princípio era o verbo. Qual é a sua posição nessa parada toda? Frio? Quente, ou você é aquele ser que está no estômago de Deus, causando mal a Deus? Ele está quase te vomitando, você é uma infecção, você é uma coisa ruim que está dando uma gastura, né? Um mal-estar em Deus. Você imaginar um negócio desse, cara? Ele te deu a vida e você fala que você é dele, mas você está longe dele. Eu sou o pior cara que existo para falar dessas coisas. Mas talvez a única vantagem que eu tenha em relação a vocês é que eu falo, cara. Mas eu sou o pior, porque eu sei dos meus pecados, eu sei das minhas falhas. Mas eu vou falar, porque eu falo é para mim primeiro, sabe? Eu tô falando é para mim. Ele tá perguntando para mim agora. Ele fala, eu conheço as tuas obras, não. Você é frio, quente ou é morno? Eu sei o que eu sou. Eu acho que eu sei o que eu sou. Aí, para saber verdadeiramente se eu estou fazendo aquilo que ele quer, eu tenho que estudar a palavra. Aí eu vou perceber que eu preciso melhorar. Aí eu reconheço que eu estou errado. Eu vou até ele, me peço perdão, ele me perdoa e me habilita. E assim é um processo o tempo todo. Conversão. Conversão, gente. Ah, eu sou convertido. Brother, deixa eu te falar um negócio. A palavra conversão significa mudança de direção. Não existe essa parada de convertir, eu sou convertido, mas estou desviado. Conversão é mudança de direção. Hoje eu como carne de porco, eu vou me converter, amanhã eu não como mais. Hoje eu bebo pinga. Amanhã eu vou me converter, não bebo mais. É mudança de direção. Eu ia até o bar, eu desvio. Eu ia até o açougue, eu desvio. Eu mudo a direção. Não existe ser um convertido e andar na mesma direção que você andava antes. Ou você se converte todo dia no seu temperamento, nas coisas que você faz, nas coisas que você fala. E diante de Deus, e diante dos homens. É todos os dias, até a nossa morte. Então não existe um convertido nessa terra. Um convertido sequer não existe. Agora, o processo de conversão existe a todo momento. Beleza? Você é quente,
Você é frio ou você é morno? Fala para mim aí, comenta, quero ouvir. A gente vai bater um papo. Valeu, fica na paz do Senhor. Amém, amém, amém.